Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para passar aí a dica de um outro livro espírita. Eu li já há algum tempo, mas gostei bastante. É este aqui, Nas Voragens do Pecado, da médium Ivone Pereira, pela psicografia do espírito Charles. Então, lembrando que a Ivone Pereira, ela nasceu em 1906 e desencarnou em 1984. Era uma médium assim completa, com vidência, psicografia e etc. Eu acho que nem precisa tecer muitos elogios para quem conheceu a Ivone, para quem sabe da história dela. E para aqueles que não sabem, eu recomendo que vão atrás aí das suas obras, que realmente são muito boas. Eu já passei um outro videozinho, Recordações da Mediunidade. Agora eu vou passar deste aqui, Nas Voragens do Pecado, que é um romance espírita, né? Um romance contado pelos espíritos. E ele trata do seguinte: mais ou menos ali em 1957, abril de 1957, a Ivone, ela caiu e quebrou o braço esquerdo. E ela teve que ficar ali de repouso em casa. Ela contava na época ali com 51 anos mais ou menos. E ela teve que ficar em casa de repouso por causa do braço, sem muita história, toda ali enrolada, toda ali enfaixada. E ela disse que ela recebia visitas, né, das pessoas de sua família, das pessoas que ela conhecia, mas recebia também as visitas espirituais. Imagino como deve ser essa questão do médium que vê o tempo inteiro. E numa dessas visitas, esse espírito Charles, que a acompanha que a acompanhou na realidade desde o berço, ele aparece para ela e ela acaba se sentindo até meio envolvida e ele inclusive a chama, vem. E dá a mão para ela, estende a mão e o espírito dela sai em desdobramento e ela passa a visualizar esta história que Charles começa a narrar. Ela inclusive, logo no comecinho, ela conta como é que foi esse desdobramento, o que ela sentiu, o que ela viu. E aí o Charles, ele conta o início ali desse livro, dessa história, que na realidade não se desenvolveu ainda, né? Não resolveu, melhor dizendo, ainda até hoje, e que começou ali em 1572. Nessa época, foi bem quando teve ali o acontecimento muito triste, que eles chamam de o massacre dos protestantes, no dia de São Bartolomeu. Foi um massacre que aconteceu exatamente no dia do santo, por isso que colocaram esse nome, onde os protestantes eram perseguidos só por estarem contra, né, a Igreja Católica. Então começa daí, uma família muito boa de protestantes foi ali dizimada, sobrou apenas uma pessoa, uma moça, e daí começa a questão dela querer se vingar de quem mandou fazer esse massacre, quem ali comandou todo o massacre ali da sua família. Então a história começa aí. E para surpresa da Ivone, este livro, Nas Voragens do Pecado, é o primeiro livro de uma trilogia. Ela já havia recebido por psicografia, só que não pelo Charles, mas pelo espírito Roberto, 2 livros, seria o Cavaleiro de Lumière e o Drama de Bretanha. Ela já havia recebido eles antes, mas eles não estavam completos, então ela não tinha feito a publicação. E ela já havia guardado por muitos anos ali na gaveta, tinha dó, ela pensou muitas vezes de jogar fora, mas acabou guardando aquilo. E aí veio essa surpresa, que antes daqueles 2 livros, este daqui, Nas Voragens do Pecado, veio a ser a primeira parte da história, o porquê até dos outros 2, e o Charles fez, né, essa psicografia, e depois, na sequência, ele auxiliou a Ivone a terminar os outros 2 livros que também foram publicados. E no outro vídeo eu vou passar aí também um pouquinho ali do enredo desses outros 2 livros dessa trilogia. Então, para ler melhor, para entender, começar aqui Nas Voragens do Pecado, da Ivone Pereira. Eu não sei
Às vezes tem certos livros que saem, esse foi da federação, às vezes eu posso dar dica de alguns livros aí que já saíram de circulação, tem circulação esgotada, mas hoje a gente tem aí várias alternativas, quer seja na internet, ou quer seja nos sebos, ou até mesmo naquelas bibliotecas abandonadas dos centros espíritas, ali vocês podem encontrar e com certeza alguns livros bons como estes daqui, e aqueles que têm algum livrinho em casa, que está ali meio paradinho, doem para as bibliotecas também, pelo menos outras pessoas vão poder aí usufruir desses livros. É importante que esses livros circulem bastante para que essas mensagens passem, né, para todas as pessoas. E o Charles, quando publicou esse livro aqui, ele acabou dedicando para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, com o perdão, com aqueles que o ofenderam. Então é um alerta aí de uma certa maneira para a gente trabalhar esse nosso lado de não perdoar muito aí as pessoas que nos ofendem. Então fica aí nas Voragens do Pecado para vocês lerem e até uma próxima oportunidade. Obrigada aí pela atenção.